Olá, estudantes do quarto ano e das turmas de aceleração. Como vocês estão? Tudo bem? Vamos começar mais uma aula de língua portuguesa. E eu, hoje com vocês, professora Mauricéia Joana. O nosso tema é poemas. Vocês gostam de poemas? Vocês já sabem que eu adoro ler. E poemas, com certeza, eu gosto bastante. Então, hoje nossa aula vai ser, só para ficar aí lendo uns poeminhas, bastante legal. Vocês já sabem que podem encontrar poemas. Eu tenho que falar, gente, na árvore de livro. O poema que eu trouxe hoje, talvez você encontre, não é referência da árvore, mas talvez vocês encontrem por lá, ou os autores. Vocês vão ver no decorrer da aula. Vamos relembrar, né, que essa aula ela está sendo traduzida para a linguagem brasileira de sinais e nós temos aqui a Midian hoje fazendo esta tradução. Seja muito bem-vinda, Midian. E também o chat, a participação no chat de vocês, estudantes do quarto ano, que são sempre ativos, estão aí sempre participando. E quem está lá é a professora Márcia. Olha, fazia tempo que eu não falava isso. Tudo bem, professora Márcia? Olá, professora Mauricéia, seja bem-vinda, não é? Já estava com saudade aí do professora Márcia. Então sejam todos muito bem-vindos, é sempre um prazer estar aqui juntinho com vocês. Isto mesmo. E por falar em saudades, eu também estava com saudades dessa turma do quarto ano. Estava sempre, que são sempre animados, participativos, estão sempre aí. E eu tenho acompanhado vocês, viu? Eu percebi que vocês continuam aí participando dos jogos, torcendo. Ora torce pela professora Sinara, ora pela professora Eli. E não podia esquecer, claro, Márcia não falou. Será que não perguntaram por ele, hein, Márcia? Foi isso? Viu, Mauricéia? Eu acho que o povo tá precisando dele para chamar essa coragem, Mauricéia. Gente! Olha, vejo que até o canto tá mais triste, porque vocês não chamaram. Cadê Carijó? Não é isso que vocês fazem? Aí ele foi aí cantando timidamente. Canta, Carijó, canta mais forte. Tô esperando, Carijó. Canta, Carijó! Eita! Se anima, Carijó. Se anima, quarto ano. E vamos embora falar de poema, gente. Vamos começar aí a nossa aula, tá? O poema que eu vou ler para vocês hoje é bem interessante. É um poema de Cecília Meirelles. A gente vai começar com ele. Vocês gostam de poema? Gostam? Já ouviram falar dessa escritora Cecília Meirelles? Olha só, então presta atenção agora nessa leitura que a gente vai fazer neste poema, tá certo? E acompanha comigo, acompanha aí na tela, tá? Olha só, a gente vai ler este poema, cujo título é O Menino Azul, escritora Cecília Meirelles. E diz o seguinte: o menino quer um burrinho para passear, um burrinho manso, que não corra nem pule, mas que saiba conversar. O menino quer um burrinho que saiba dizer o nome dos rios, das montanhas, das flores, de tudo que aparecer. O menino quer um burrinho que saiba inventar histórias bonitas, com pessoas e bichos e com barquinhos no mar. E os dois sairão pelo mundo, que é como um jardim, apenas mais largo e talvez mais comprido e que não tenha fim. Quem souber de um burrinho desses, pode escrever para a Rua das Casas, número das portas, ao menino azul que não sabe ler. Aí fica difícil, né, menino azul? Como é que a gente vai poder dizer onde é que está esse burrinho? Não é, professora Márcia? É verdade, professora Mauricéia. Onde é que está esse burrinho? E aí, Ana, tu tem ideias que a Ana tá por aqui, Mauricéia? Tu tens ideia onde é que está esse burrinho, menina? Ana, você sabe, se você souber, escreva aí para o endereço do menino azul, tá certo? Olha só como o endereço dele é bem interessante. Ó. Será que você conhece essa rua? Rua das Casas, número das portas. E o menino não sabe ler, mas escreva para ele contando aí
onde você encontrou este burrinho que ele quer. E vocês têm algum desejo também de um animal que gostam, assim, que gostariam que fizesse companhia a vocês? Durante as nossas aulas aqui do quarto ano, vocês já me disseram, várias pessoas me disseram que tem um animal de estimação. Mas, será que quem não tem desejo de ter? E que animais seriam esses? Olha só, mas a gente está aqui para falar de poemas. E eu vou dar continuidade falando um pouquinho mais desse aí. Se a gente pensar, quantos versos, a pergunta é para vocês, hein? Quantos versos esse poema possui? E quantas estrofes? Será que deu para vocês aí olharem, pensarem quantos versos, quantas estrofes tem o poema do Menino Azul? Se souberem, responde aí no chat para a professora Márcia, tá? Ana disse, uma das Anas, que nós estamos com as duas aqui, viu, Mauricéia? As duas sejam bem-vindas. Uma das Anas disse que ela não faz nem ideia, Mauricéia. Ô, Ana, que isto? Você não faz ideia. Mas será que você sabe o que são estrofes e versos? Porque se você souber, já é um caminho andado. E se você não souber, eu vou explicar agora. Porque, a gente vai ver o que são versos e o que são estrofes. Mas, primeiro, antes de falar para você, a gente vai pensar um pouquinho aí no seguinte. Este poema, ele tinha rimas, ele era rimado. E tinham rima. Quais eram as rimas que a gente pode identificar no poema? Será que isso vocês identificaram? Ele tinha rimas, isso a gente viu. Quais eram as rimas? Vamos ver? Olha só. O menino quer um burrinho para passear. Um burrinho manso, que não corra nem pule, mas que saiba conversar. Então, nessa estrofe aí, a gente está vendo destacada dois versos que rimam, não é? Para passear, rima, mas que saiba conversar. Então, as rimas estão na terminação das palavras. Passear, conversar. Se elas têm a mesma terminação, mesmo som, são palavras que rimam. Então, passear rima com conversar, tá certo? Então, se a gente for pensar quais são as rimas que tem aí neste poema, a gente já identificou aí duas palavras que rimam. Nessa outra estrofe diz o seguinte: o menino quer um burrinho que saiba dizer o nome dos rios, das montanhas, das flores, de tudo que aparecer. Então, mais uma vez está destacado aí dois versos onde tem palavras que rimam. O primeiro é que saiba dizer e o outro é de tudo que aparecer. As palavras que rimam, dizer e aparecer. Vou lembrar novamente. As palavras que rimam, elas têm a mesma terminação, o mesmo som. Então, a gente pode perceber aí, dizer, aparecer. Duas palavras com os mesmos finais, mesmo sonzinho no final. Então, elas são palavras que rimam. Entenderam? Ficou claro? Muito bem. Eu estou encaminhando, viu, Ana, para no final você me dizer quantas rimas tem o poema da Cecília Meirelles. Será que você vai conseguir? E vocês que estão em casa, será que vão conseguir? A Ana disse, viu? A Ana Regina disse que sim, viu? Que vai conseguir sim. Muito bem. Eu gosto assim, Ana. Eu vou conseguir. Olha só. Ela tá botando dois aqui. Eu não sei o que é que ela tá. O dois, não sei se se são as rimas, se são as estrofes. Ainda não consegui identificar, viu, Mauricéia? Vamos ver, a gente vai entender daqui a pouquinho. Explica aí, Ana, pra gente. E vamos seguir. Olha essa outra estrofe aqui. Olha, Ana, presta atenção. Eu estou sempre falando versos e estrofe. Então, observe essa outra estrofe aí, O menino quer um burrinho que saiba inventar histórias bonitas, com pessoas e bichos e com barquinhos no mar. Nesta estrofe tem duas palavras que rimam também. E eu não destaquei de propósito. Será que vocês conseguem identificar? Lembrando do que eu falei, palavras que rimam, elas têm o mesmo som no final da palavra, a mesma terminação. Então, aí, se eu for observar nessa estrofe, eu tenho inventar e mar. Todas duas terminam com ar.
são as palavras que rimam. Então, olha só como é que a gente pode ler. O menino quer um burrinho que saiba inventar histórias bonitas com pessoas e bichos e com barquinhos no mar. Palavras que rimam aí, mar e inventar. Compreenderam bem o que é rima? Ótimo. Então, vamos lá, vamos seguir. E os dois sairão pelo mundo, que é como um jardim, apenas mais largo e talvez mais comprido e que não tenha fim. Mais uma vez, a gente destaca aí as palavras rimadas, jardim e fim. Será que elas compreenderam agora, professora Márcia, o que é estrofe e o que é rima? Sim, a Ana Regina já tinha colocado aqui, viu? Mar com inventar, já colocaram. Muito bem, entenderam direitinho. Olha só. Pensando nisso aí que eu falei, comecei a leitura do poema da Cecília Meirelles. Vamos pensar aqui o que é um poema? Poema é um texto literário composto de versos e que podem conter rimas ou não. Então, por aí a gente compreende que não precisa ter rimas para ser um poema, mas ele é composto por versos e às vezes ele tem estrofes separadas, ou seja, cada pedacinho do poema, né, cada conjunto de versos, tá? Diferente da prosa, que é um texto corrido, que é uma narrativa, a prosa é escrita num texto corrido. O poema não, o poema é escrito em versos que se agrupam e formam estrofes. Então, verso é cada linha e estrofe é o conjunto. A finalidade do poema é expressar algum sentimento, emoção ou pensamento. A palavra poema, ela deriva do verbo grego poiel, que significa fazer, criar, compor. E o poema geralmente se apresenta em forma de versos e estrofes, só para que fique bem claro e para que vocês não esqueçam mais, tá? O verso é cada uma das linhas de um poema. Está aí o exemplo, ó. O menino quer um burrinho. Isto é um verso. Então, verso, cada linha do poema, tá? Uma estrofe é um conjunto de versos. O menino quer um burrinho que saiba inventar histórias bonitas com pessoas e bichos e com barquinhos no mar. Isso é um conjunto de versos. O conjunto de versos chama-se estrofe. Então, relembrando, verso é uma linha do poema e o conjunto de versos são as estrofes. Entenderam direitinho? Ficou claro isso aí? O que é um verso, o que é uma estrofe e que isso aí forma a estrutura desse gênero textual, poema. Aí, a gente já falou muito do poema do Menino Azul, tá? A gente já viu quais são os versos, quais são as estrofes, porém, até agora não chegou a resposta de quantos versos e quantas estrofes tem neste poema. Estou aguardando. E enquanto eu aguardo, vamos ler outro poema. Será que vocês sabem qual é o poema que eu vou ler agora? Veja aí. O nome do poema é Pontinho de Vista. Do meu pontinho de vista, você está aí assistindo a aula de língua portuguesa com a professora Mauricéia. E do seu pontinho de vista, você deve estar pensando, cadê a professora Eli que não deu aula hoje? Então, depende do pontinho de vista de cada um. As coisas mudam de acordo com o nosso ponto de vista. Concorda comigo, professora Márcia? Com certeza. E, inclusive, foi essa a pergunta da Ana Sofia, né? Que ela perguntou, professora Mauricéia, você foi para o 2º ano mesmo? Aí eu tinha acabado de responder aqui. Olha o pontinho de vista. Pois é, que coincidência. Eu fui para o 2º ano, estou dando aula no 2º ano, mas hoje a professora Eli, ela esteve impossibilitada de vir dar aula do 4º ano, e aí eu vim rever os estudantes do 4º ano, matar a saudade e estou dando aqui a aula de língua portuguesa. E agora,
Mas esse cara, ele está feliz, sabe, professora Márcia? Ah, com certeza, nós estamos felizes por você estar aqui, não é, Carijó? E aí o pessoal com certeza está aí confirmando juntinho com o Carijó, viu, professora Mauricéia? Meu Deus. Mas olha só, Carijó, do seu pontinho de vista aí, vamos ler agora o poema Pontinho de Vista. Vamos ver que pontinho de vista é esse. Esse poema é de um autor chamado Pedro Bandeira, que, vocês já sabem, né? Adoro ler os poemas de Pedro Bandeira. E esse não é diferente. Então, olha o que é que ele fala. Eu sou pequeno, me dizem, e eu fico muito zangado. Tenho de olhar todo mundo com o queixo levantado. Mas se formiga falasse e me visse lá do chão, ia dizer com certeza, minha nossa, que grandão! Tá vendo aí qual é o pontinho de vista? Depende de onde a gente vê as coisas. Ele se acha pequeno, tem que olhar para todo mundo, ó, de baixo para cima. Mas a formiga já é o contrário, já olha para ele e já acha ele enorme. Então, tudo, gente, depende da maneira que a gente vê, do ponto de vista da gente, da forma como a gente enxerga. E esse poema de Pedro Bandeira, ele está dizendo a verdade demais, tá certo? Então, vamos lá. Agora, a gente também vou fazer outra pergunta para vocês. A primeira ainda não chegou e agora eu já vou juntar com essa. Quantos versos esse poema possui? E quantas estrofes? Esse é mais fácil, né, minha gente? Porque a gente viu que tinha somente, ó, 2 estrofes. E a gente pode verificar com certeza quais são a quantidade de versos. Porque eu tenho aqui, ó, eu sou pequeno, me dizem, eu fico muito zangado, tenho de olhar todo mundo com o queixo levantado. A gente tem aí 4 versos. No outro, mas se formiga falasse e me visse lá do chão, ia dizer com certeza, minha nossa, que grandão, mais 4. 4 mais 4, 8. Então, nós temos 8 versos. E quantas estrofes? 2 estrofes. Ficou bem facilzinho esse aí. Agora, vamos observar as rimas deste poema? Ó, eu sou pequeno, me dizem, e fico muito zangado. Tenho de olhar todo mundo com o queixo levantado. Zangado, levantado. São as palavras que rimam nessa estrofe. Mas se formiga falasse e me visse lá do chão, ia dizer com certeza, minha nossa, que grandão. Também a gente vê aí, as palavras rimadas são chão e grandão, tá? Então, vamos ver aqui. A gente viu 2 poemas, uma da Cecília Meirelles e outro do Pedro Bandeira. Desde o início, eu perguntei a vocês se vocês gostavam de poemas. E aí, a pergunta que eu faço agora é, eu vou fazer um convite para vocês. Vocês conhecem o poema de José Paulo Paes? É o poema Convite, tá certo? O poema Convite. Então, este poema aí, ele convida você a ler poesias. E ele diz que poesia é brincar com palavras, como se brinca com bola, com papagaio, com peão. Bola, papagaio, peão. Tá certo? Então, o que eu deixo para vocês hoje é um convite para que vocês possam ler poesia cada dia mais. E o convite é, vamos brincar de poesia? E é isso aí, a nossa aula está finalizando. E não chegou a resposta, não é, professora Márcia? Sobre... Qual foi a pergunta mesmo, professora Eita, Mauricéia? Que até eu olha. aqui me perdi agora. Quantos versos, quantas estrofes tem? Sim, disseram, viu? Mas aí não estava muito corretinhas, aí eu já organizei aqui com eles. Muito bem. Então, tá tudo certo, já que foi organizado, fica aí o convite para ler este poema do José Paulo Paes, Convite, e eu agradeço a professora Márcia, agradeço a Median, agradeço a vocês e me despeço. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula, gente!